Olá, Ruth. Oi, deixa eu botar Get It, já deu. Pronto. Tudo Parabéns, bem? parabéns. Muito obrigado, Dia do muito seu obrigado, aniversário. muito Aproveitou, obrigado. aproveitou. Aproveitei o dia com meu filho, minha nora, minhas netas, minhas bisnetas, Opa, os maridos. Fizemos um almoço, um churrasco. Aliás, meu filho, que é o churrasqueiro, ele faz um churrasco espetacular. ele faz Tinha churrasco frango. também em Almaty-Maút? É, nós vamos fazer. Até o ano passado, ela sempre fazia no Yom Ha'atzmaut, convidava amigos e tudo, mas ele está com problema de mão, que ele foi operado essa semana, e só vai tirar os pontos no domingo, de modo que para ele está, e é a mão direita, e ele que é o churrasqueiro, para Hum. fazer para muita gente, não vai dar. Aí vamos ser nós, a família, só realmente só. Comum, né, Ruth? Fazer É, churrasco em pois é, Almaty-Maút, né? Por quê? Tem que história? sempre a gente fazia para amigos deles, né? Não, mas eu queria saber, assim, que é tradição aqui em Israel fazer churrasco em Almaty-Maút. Ah, sim, mas Por isso quê? é, Tem alguma isso é história? uma norma. É uma Isso é norma? uma norma. Todo mundo, quem não tem quintal, né, jardim, vai para os parques públicos, leva a churrasqueira. Tem uns parques até que tem umas churrasqueirazinhas assim em cima de pedras, que é para não causar incêndio. Mas o povo, o hábito é fazer churrasco. À la esche, como se diz, ao fogo, É, na brasa, não, na brasa, na na brasa. brasa. E ele hoje fez, tinha frango, tinha filé, tinha vacilo, tinha carneiro. Nossa, Olha, estava bem, bem, bem. bem Eu fiz comemorado. um bolo Bolo, tipicamente brasileiro, que se hum, chama colchão de noiva, que é como um é que é? Colchão bolo de noiva? colchão de noiva. Que bolo é esse? De quê? Se você entrar no Google e escrever bolo, colchão de noiva, vai aparecer. Só que eu faço um pouco mais sofisticado do que essa receita. Eles lá fazem em 2 camadas, eu faço em 4. Porque Nossa. o colchão de noiva é branco, macio, Pão de fofo. ló? É um pão de ló? Não é um bolo, é uma receita de bolo, mas que leva mais farinha, fécula de batata do que farinha. Leva farinha e fécula de batata. E leva só as gemas, não leva as claras. E das claras você faz depois o glacê para cobrir o bolo e botar em cima coco ralado. Então ele é todo branco, Ah, assim retangular, com a forma de um colchão, todo branco, fofinho, alto, bonito, gostoso. tá, Ele é fofo, é bem macio, tá certo. né? Querida, e aí? O que a gente tem para. O que temos para hoje? Olha, eu vou te dizer, são temas que tem muito de filosófico, de histórico. É um problema que eu não estou há 75 anos aqui, não estou desde a da proclamação da independência de Israel, mas as pessoas que estão e os jornalistas que escrevem e comentam disseram que nunca houve uma época tão difícil até agora, porque sempre Israel teve um problema de que o Yom Ha'atzmaut é precedido do dia da recordação dos caídos nas guerras e nos atos terroristas. Então, sempre as pessoas dizem que é muito difícil você, na véspera, como vai sair na terça-feira, vai ser o dia todo é, visitas, tem às 11 horas uma cerimônia nos cemitérios militares, que os pais e as famílias dos caídos vêm fazer essa cerimônia
e toca às 11 horas, durante 2 minutos, a sirene. Tem em Israel cerca de 150 cemitérios militares, que são separados dos cemitérios civis. E tem 2 grandes no Har Herzl, em Jerusalém. As pessoas sempre dizem que é muito difícil, você vai o dia todo chorando os mortos, e quando chega às 8 horas da noite, muda. Começa o Yom Ha'atzmaut, e tem aquele espetáculo maravilhoso lá na área da Knesset, com um show maravilhoso, com 12 pessoas que se distinguiram em todos os ramos das atividades no país, são escolhidas para acender as tochas das 12 tribos de Israel. Então, de 1 minuto, eles elevam a bandeira, que na véspera havia baixado a meio pau, levantam a bandeira, toca aquela corneta e Mathilim Yom Ha'atzmaut. Aí você, das lágrimas, começa para a alegria. É um problema. Mas esse ano está muito difícil, porque desde que começou essa reforma na Knesset, que o governo deixou tudo de lado e só colocou isso como premissa das atividades parlamentares, e ninguém nem falou o que vai ser quando chegar o Yom Ha'atzmaut e quando chegar, na véspera, o Yom HaZikaron, como é chamado. Porque as pessoas que participam dessas manifestações contra o governo, grande parte delas são também pais, filhos, maridos, esposas, netos, irmãos dos que faleceram. Se conta os falecidos nas guerras de Israel desde o ano 1861. De lá até hoje, tem quase 25 mil mortos em todas as guerras. Guerras com o nome profissional, digamos assim, de guerra foram 8, como a Guerra de 6 Dias, a Guerra do Líbano e Yom Kippurim, e no meio disso tem, além dessas 8 guerras, uma série de ações militares grandes que foram realizadas durante esses anos, além de quase 4.500 cidadãos mortos em ataques terroristas, desde a mesma época, 1860 e pouco. É muita gente. É raro uma família que não tem alguém que está catalogado nesse número. E começou desde a semana passada os pais enlutados, as famílias enlutadas, a pedirem que os ministros, que é um hábito que nessa cerimônia vem sempre um representante do governo. Esse representante pode ser, como não tem 150 ministros, nem 150 deputados, né, porque são 150 cemitérios, eles dividem ministros, deputados, cada um é designado para ir num cemitério e eles fazem um discurso. E, em 74 anos até agora, sempre esses são políticos, né? Ou ministros ou deputados. Eles sempre discursaram e todo mundo escutou e a cerimônia acontecia e tudo correu em águas mansas. Mas esse ano, não. As famílias enlutadas, desde a semana passada, estão dizendo que não querem a presença de políticos nos cemitérios, que deixem a política para fora do cemitério,
que deixem as famílias chorar os seus mortos sem discursos de políticos. Muito mais que neste governo especificamente tem um número sensível, não só de ministros como de deputados, que não serviram o Exército. Então, quem não serviu o Exército, que não venha consolar os pais, as esposas, os filhos, os netos, os irmãos de todos esses que faleceram nas guerras de Israel. Eles não querem. E o governo, até hoje, agora essa semana, não sabe o que fazer, porque isso é um cerimonial que é respeitado desde que Israel existe como país democrático e nunca houve esse tipo de problema. Mas agora a situação é outra. Agora a maioria da população está contra o governo e eles não querem que indivíduos como o Ben-Gvir, o Smotrich e outros que nunca puseram o pé numa unidade militar venham fazer discurso para os pais, venham consolar os pais dos que morreram. Então está havendo uma discussão tremenda. O Netanyahu não sabe mais o que fazer. Ele já falou várias vezes em público e à imprensa pedindo que a oposição não tá nisso. Isso não é iniciativa da oposição, é das famílias. A iniciativa é das famílias. Pedindo aos deputados da oposição que ajudem, que venham, que compareçam, que é para mostrar que não é problema que é só da coalizão governamental, que a oposição também acha que não deve, os discursos não devem ter uma conotação política que seja, que não pode ser. Eles não querem ouvir, mas não está adiantando nada. Com tudo que o Netanyahu está pedindo, que o Gantz está pedindo, que o Yair Lapid está pedindo, mas as famílias estão irredutíveis. Eles não querem políticos no Yom HaZikaron, no cemitério. E não podem respeitar a vontade deles? Não. Diz o ministro da Defesa, esse novo Gallant, que milhares e milhares de pessoas saíram às ruas para defendê-lo quando o Netanyahu anunciou que demitiu, sem mais nem menos, demitiu do cargo de ministro da Defesa. Esse mesmo agora disse que esses são os regulamentos e que tem que cumprir. Se nós quisermos mudar isto, vai ter que esperar para fazer uma lei que modifique isso, mas no momento não dá para você modificar a lei. O que pode acontecer, Ruth? O que pode acontecer é que existe o receio de que pessoas usem de violência. Por exemplo, já falei, os deputados ou ministros, eles não escolhem o local que eles vão. Tem uma comissão que organiza todo esse cerimonial e eles designam, fulano vai para cá, Beltrano vai para lá. Por exemplo, o Ben-Gvir justamente foi escolhido para ir para Beersheba, que ele é mais do sul, que é a região que está agora mais difícil. Justo ele que foi um terrorista, que não serviu o exército, que foi contra tudo que era lei. Ele veio falar, veio ajudar os pais, veio consolar os pais. Então, disseram, tem pais que declararam a jornalistas em entrevistas, dizendo que eles fisicamente vão impedir a entrada dele. Tem lugares que eles organizaram um tipo de redes de WhatsApp de cada cemitério. Quer dizer, as famílias cujos mortos estão no mesmo cemitério fizeram cada um grupo de WhatsApp. E cada um está combinando o que eles vão fazer para
como protesto. Então, teve uns que disseram que se o deputado ou o ministro começar a falar, que os pais disseram o seguinte, que você tem que vir, que venha, mas que não faça discurso. Que venha, fica lá em pé, como todo mundo, ouve a cerimônia, respeita, é uma cerimônia religiosa, militar, e cale a boca, não fale nada. Mas se o convidado ele resolver discursar, então, por exemplo, que os pais vão começar a cantar a tikva, e não vão deixar de falar, vão cantar. E por aí vai, uma série de ideias. E você sabe que no Yediot de Ahronot de quinta-feira, a primeira página do jornal, sabe o que é isso? Está um artigo do Nahum Barnea escrito: vamos respeitar o silêncio. Só. Acho que... Então, está uma situação também, por exemplo, que pessoas que é uma coisa que ninguém entende, por que a Miri Regev, que é ministra dos Transportes, tem que ser a responsável pela organização da cerimônia da festividade de Yom Ha'atzmaut lá em Jerusalém. Qual é o pó? Então, e ela disse que se alguém tiver a intenção de fazer lá manifestações contra, usar de violência ou qualquer coisa, que vai ter bastante polícia para retirá-los, ou que então eles vão interromper a projeção em live da cerimônia para os canais de televisão e vão, sim, projetar o que eles filmaram no ensaio geral, que é 24 horas antes. Coisas desse gênero que nunca passou pela cabeça de ninguém aqui nesse país. E agora, toda a previsão tanto do Yom HaZikaron quanto a do Yom Ha'atzmaut é problemático. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Assim, nas É um cidades, problema. isso geralmente pode acontecer em Jerusalém, né? Mas nas cidades... Não, mas você tem cemitérios em todo o país. Isso tudo De bem. modo que Yom HaZikaron, ok, mas em Yom Ha'atzmaut, por exemplo... Yom Ha'atzmaut é só lá onde... maneira, né? Sim, mas é que lá vem milhares de pessoas. Está entendendo? E vem toda a elite, vem todo o governo e a presidente do Supremo Tribunal, e vem todos os embaixadores credenciados em Israel, todos os militares das altas patentes, todas as famílias desses que vão acender as tochas. Você sabe a quantidade de gente? Sabe que se alguém resolver lá fazer alguma bagunça, que confusão que vai ser? Então, a gente tem que, como diz, tem que rezar para nada acontecer. Mas, de qualquer forma, é uma consequência de tudo isso, né? Que eles estão É lógico que é uma Isso é consequência. uma reação de uma ação, né? Como eu disse, o governo diz assim: nós somos os representantes do povo, nós fomos eleitos. Mas aí os jornalistas, muitos deles dizem: sim, vocês foram eleitos, mas não para modificar o país dessa forma em todas as suas bases. Vocês têm votos, vocês terem votos, mas vocês não têm permissão para fazer isso que vocês fizeram. De modo que é isso que o povo quer mostrar. E Vocês não têm... eles continuam agindo.
Não, eles não, agora estão parados, mas como disseram que vai parar até o Yom Ha'atzmaut. Mas esse Levin, o ministro da Justiça, ele disse que para ele não vai ter nada disso. Depois do Yom Ha'atzmaut, ele vai dar andamento nessa reforma. E o Netanyahu já disse que não quer, E aí, ele vai contra ele? eu não sei, só Hum, se ele se demitir. O problema é que qualquer um que se demita, o governo cai. ele cai. Mesmo que o Levin é do Likud, mas mesmo dentro do Likud tem ministros, Antes o governo, é melhor o governo cair do que o país inteiro cair, né? logicamente. E se isso for adiante, quem vai cair é o país, né? Com todas as ameaças, com tudo isso que foi dito, né? Então, Exato. é uma De situação. modo que essa é a situação. De resto, continuam. No dia, nós tivemos, a- essa semana, É uma chuá. o Yom HaShoah, que também toca a sirene às 10 horas da manhã e todo mundo para. E aí houve muita irritação, porque os Haredim, eles não respeitam esse Yom HaShoah e eles não param, nem ficam em pé na hora que toca a sirene. E então, como também agora, eles também, esse Yom HaZikaron, também não são os filhos deles, nem as famílias deles que estão enterrados, não é? Não é tudo que diz respeito a dar a vida pelo país ou pelo povo, como foi na guerra, eles morreram também na guerra. Os Haredim, eles também estavam nos campos de concentrações, os que estavam na Europa, principalmente em outros países. E agora, com o problema desse aumento tremendo dos ataques de antissemitismo que tem na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, está em primeiro lugar em matéria de violência contra os judeus. E na Europa, a cidade mais perigosa é Londres. Nossa. Mas tem na França, tem na Espanha, a cidade de Barcelona tinha uma aliança dessa que faz entre cidades, né, de países Sou muito de diferentes, que Nova York, eu tô espantada. horrível, horrível. Mas que tipo E, de e, e, manifestação está quem, e quem acontecendo lá? sofre mais em Nova York ou em Londres, nesses lugares, são os Haredim, porque eles Eles que. é que são distinguidos do resto da população como judeus. Os outros, você saber, Mas o que que porque aí você vai procurar está acontecendo? Eles estão agredindo? agredindo, mas a gente vê os vídeos na televisão, uma violência tremenda, agressão muito violenta. Que coisa. Na rua, quer dizer, por que pegam mais os Haredim? Porque eles estão em toda parte. Quer dizer, e quem não é? Se eles quiserem agredir judeus que não são Haredim, o que eles vão fazer? Eles vão para perto de escolas judaicas ou de sinagogas ou de qualquer outra instituição judaica, mas aí é menos. Quem está sofrendo mesmo mais são os Haredim em Nova York, nos Estados Unidos em geral, que tem muitos Haredim nos Estados Unidos. E tem muito antissemitismo, muito antissemitismo. Ai, Ruth, que. A Ai, gente realmente não sabe. De coisas mais positivas, tem, por exemplo, que o ministro do exterior nosso esteve de visita a Turquequistão, que fica lá na parte asiática da antiga República Soviética, né? é. E justamente a capital desse país, ela está a 17 quilômetros
da fronteira com o Irã. Nossa. E esse país resolveu fazer relações diplomáticas com Israel e mandar um representante, já tem um embaixador aqui, e vai embaixador para lá, e o Azerbaijão, É. não é Cazaquistão, Azerbaijão também, de modo que está se ampliando, que são países também muçulmanos, mas não fanáticos, como a Arábia Saudita, etc. E foi realizado também essa semana a Marcha da Vida, lá na Polônia. Participaram mais de 13 mil pessoas de 38 países diferentes. Não foi só de jovens, foram de todas as idades, e realmente foi um ato muito... Tudo correu muito bem, e os judeus, porque tinham judeus e não judeus. Os judeus mais próximos de Israel estavam todos envoltos em bandeiras de Israel, mas tinham também não judeus. Teve presente o presidente da Alemanha, o, o presidente da Polônia, exatamente, e também de Israel, e no dia seguinte, o presidente Herzog, também junto com o presidente polonês, eles fizeram uma visita a um museu do Holocausto que foi inaugurado lá na Polônia, e a Polônia mostrando que eles também sofreram com o nazismo, não se pode negar. Também teve poloneses que foram assassinados, e também teve poloneses que mataram os judeus. Isso a história não pode negar, a história, os historiadores contam e mostram isso. Isso foi... E duas coisas aconteceram. Uma foi uma falta minha na semana passada, que eu esqueci de dizer, de assinalar o falecimento do Meir Shalev. É um monumento. Esse escritor morreu com 74 anos de idade, vítima de câncer, Mas isso foi... semana passada. Não, porque a gente teve o nosso encontro, acho que foi antes. Não, nós tivemos encontro no sábado, Então, e o enterro dele tinha sido na sexta-feira passada. tá. Ele nasceu em Nahalal, que é um moshav, o mais antigo moshav que tem no Vale de Israel. E depois os pais saíram do moshav, foram para Jerusalém, mas ele sempre ligado a Nahalal, e depois, já na vida adulta, quando casado, ele foi morar num outro moshav, Alonei Abba. E ele, dos escritores contemporâneos de Israel, foi dos maiores. Livros, ele escreveu muitos livros, não só para adultos, ele escreveu também para crianças. Histórias, livros de história maravilhosos, traduzidos para muitos idiomas. Ele é conhecido no mundo todo. E, além disso, ele tinha uma coluna semanal, às sextas-feiras, no Yediot Aharonot, que muita gente, como eu, milhares e milhares de pessoas, era a primeira coisa que liam no jornal, que era a última página do jornal, era a coluna dele. E eu não falei dele, do Meir Shalev, que foi realmente um expoente na literatura contemporânea de Israel. E esta semana faleceu o Yonatan Geffen,
que esse é um monumento à cultura de Israel contemporânea, mas em outro. Ele escreveu poemas, ele escreveu livros também, mas a maior parte da atividade cultural dele era escrevendo poemas lindos, também para crianças e também para adultos, que grande maioria foram receberam melodias e se tornaram músicas que, que as estações de rádio transmitiam e as fábricas de disco fizeram álbuns e os artistas, os cantores se apresentavam com programas inteiros. Ele também se apresentava, mas ele não cantava. Ele declamava, e mais com fundo musical que alguém sempre, o Mate Caspi, ou David Brosa, todos os cantores, o David Gold, todos os cantores Didi Gold, importantes, que ainda estão hoje em dia em voga aqui em Israel e com muito sucesso, cantam muitas dos poemas que foram musicados do Jonathan Geffen. Ele é o pai do Aviv Geffen, que é um cantor também, Aviv Eu sei Geffen, que essa cantor cerimônia, original. a cerimônia do enterro dele foi muito bonita, né? Muito bonita, porque o filho e uma das filhas, eles são 3 irmãos, ele teve 3 filhos, mas com 2 mulheres diferentes. Então, tem uma caçula que nasceu nos Estados Unidos e vive lá, mas ela veio e cantou em hebraico. Os 3 cantaram, as 2 irmãs e o irmão cantaram músicas dele, e o Aviv Geffen falou. A vida dele não foi fácil, ele foi uma pessoa que ele era viciado, não só em droga, como em álcool. Então, a vida dele toda foi uma luta permanente para ele poder se manter lúcido, porque a capacidade criativa dele era alguma coisa assim espetacular. Ele tinha Ele, quantos ele, anos, Lúcio? ele morreu com 76. 76 anos. Interessante, ele nasceu em Nahalal também. Ele é sobrinho do Moshe Dayan. Olha, Uma das irmãs dele era casada com um dos irmãos dele, casada com uma filha do Moshe Dayan. Então, ele é sobrinho do Moshe Dayan, que também era de Nahalal. E ele viveu lá, e ele serviu no exército, e ele foi recrutado a primeira vez para a Guerra dos 6 Dias, e na Guerra de Yom Kippur ele já era oficial do Exército, de uma unidade combatente muito importante. E ele saiu dessa guerra com vida, mas com um trauma psicológico muito grande. Muitos soldados passaram isso, por verem a quantidade de soldados que morreram em volta deles de uma forma muito trágica, e ele não conseguiu, depois disso, então, o uso das drogas e do álcool. Mas, contudo, ele conseguiu escrever peças musicais e escrever livros e compor milhares de poemas e escrever coisas tão simples e tão inocentes para crianças. E diz que o álbum que ele tem é a, o Carneirinho, o 17º Carneirinho. Diz que é o álbum mais vendido em Israel, com tudo, sobre todos os gêneros de música que tem, esse foi o mais vendido. É uma pessoa de grande projeção na vida cultural do país, e ele foi enterrado uma sexta-feira antes.
foi enterrado Meir Shalev, e na sexta-feira seguinte, ao lado do túmulo do Shalev, foi enterrado o Jonathan Geffen. Isso tirou a gente um pouco dos outros problemas, porque foi doloroso. Dois homens de grande valor, de poder criativo muito grande, e morrerem tão cedo, né? E com doenças que você não consegue curar ainda, né? De modo que isso aconteceu uma semana atrás da outra. Ontem foi o enterro dele. E os jornais de ontem, de quinta-feira, desde a hora que anunciaram, fizeram todos eles edições especiais, publicaram os trabalhos, os poemas e trechos, os artigos. Ele também escrevia no Maariv, tinha uma coluna semanal também. Foram duas coisas tristes que aconteceram. Mas essa é a vida. Essa é a vida, né, Ruth? Essa é a vida. Então, E eu já estou ouvindo aqui a música aqui da manifestação, que vai começar daqui a pouco. daqui a pouco, daqui a pouco vai. Já começou. Eles esperam, não, eles esperam para começar oficialmente com a saída do Shabat, mas até que se organizam, os que não são religiosos podem vir mais cedo, mas eles esperam, eles não fazem os discursos Não, antes das 8 mas eu já horas. estou ouvindo aqui música, já estou ouvindo. Sim, os primeiros a chegar, os que organizam, eles não param, não param. E houve anteontem uma manifestação muito interessante, porque tem um juiz, ele está aposentado já há alguns anos, Aaron Barak. Ele foi presidente também do Supremo Tribunal, e professor, e escritor, e jurista, e conhecido no mundo todo, um homem muito famoso. E ele, na época que ele era o presidente do Supremo Tribunal, ele também introduziu uma série de reformas no sistema judicial de Israel, mas não assim, né? Coisas que passavam meses, anos discutindo na Knesset até que tivesse maioria e fosse aprovado. Agora, esses que são contra, que são a favor da reforma tal como está feita, resolveram fazer manifestações contra ele, contra a Esther, agora não me lembro o sobrenome dela, que é a atual presidente do Supremo Tribunal. E na quinta ou na quinta-feira, um deputado do Likud, Amsalem, que ele é também ministro no Ministério da Justiça, essas coisas, essas arrumações que esse governo fez. Ele pode ser ministro da Justiça, como eu posso ser bailarina, tá entendendo? Igualzinho. Então, ele foi entrevistado num programa dos mais cotados da televisão, do Canal 12. Ele disse que tanto o Barak Hayut, a Esther Hayut, e a Esther Hayut deviam ser julgados e condenados. Isso ele falou assim, em alto e bom tom. Então, fizeram uma manifestação, os que são a favor dessa reforma, fizeram uma manifestação em frente à casa do Barak, que, além de tudo, ele também ele sobrevivente do Holocausto. Ele veio para Israel depois que passou pelo Holocausto e chegou a ser presidente do Supremo Tribunal.
e foram lá e foi uma coisa assim sumamente desagradável. No dia seguinte, então, um grupo dos que manifestam contra essa reforma fizeram uma manifestação enorme em frente à casa dele. Ele ficou tão sensibilizado que ele desceu e veio à rua e as pessoas cantaram com ele, abraçaram ele, ele chorou de tanta emoção, e eles todos envoltos em bandeiras e cantaram o Atikva para ele. Eu fico toda arrepiada. A situação hoje em dia aqui é de muita sensibilidade. Quer dizer, todas as dores, todos os protestos, tudo que todo mundo tem por dentro e que nunca expeliu, está agora dando margem e mostrando isso, tanto de uma forma negativa, como fizeram antes, mas que é um número muito pequeno, como de uma forma positiva, como esses que vêm realmente dar valor a um grande jurista, a uma pessoa que fez muito pelo país. De modo que esse Amsalem diz que ele deve ser condenado e julgado junto com a Esther Hayut, que é a atual presidente. Então, a situação aqui em Israel está tão... todos os sentimentos estão tão à flor da pele, as pessoas estão tão doídas que, não sei... Dá desânimo, né? Dá desânimo. Dá desânimo. E é uma comemorar, nós estamos comemorando 75 anos, né, Ruth? 75 anos, pois é, justamente Que deveria uma ser época tão bem comemorada. que Israel tinha tudo para superar todos os problemas e todas as guerras. E quando você chega já numa fase em que o país está economicamente bem, e do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico e em todos os campos, em todas as ciências, na medicina, pesquisas médicas, descoberta de remédios novos, tudo. Aí vem uma bomba dessa e bota todo mundo maluco. E Ruth, e tem as ameaças também, né, do Irã, do... Bom, isso é outra coisa, né, que continua, Continua, né? continua. E quanto mais confusão interna tem aqui, isso fortalece as ideias deles de que essa é a hora. Agora é a hora, que o país está enfraquecido. Que essa situação dessa lei de revogar completamente o alistamento dos Haredim, você perde cada ano 11 mil homens. Nossa. Entendeu? Nem todo mundo tem que ser combatente. O Exército tem Lógico. um mundo infindo de atividades, modos de você servir. Você não é obrigado a ser combatente. E você também pode fazer o serviço que não é militar, que é civil, serviço nacional, em hospitais, em escolas, em departamentos de ajuda às pessoas pobres, a pessoas idosas. Tem milhões de formas de você ajudar o país sem ser como soldado, mas você presta serviço e você adquire uma profissão e vai trabalhar, que se nós estamos hoje em dia com problemas econômicos, você perder todo ano 11 mil pessoas que iam trabalhar
iam ganhar, se sustentar e pagar impostos, que é para o país poder funcionar, não fazem. Conta, 75 anos. Quer dizer, começou com 400 e hoje em dia nós estamos em 11 mil. De modo que não é fácil. E, é como diz, a gente não pode fazer leis específicas, quer dizer, entrar no governo, entrar na coalizão governamental com a única intenção de você legislar leis para o seu grupo, É. que é uma enorme minoria. Onde é que já se viu isso? Tem direito. Nós, no país democrático, eles sempre tiveram direitos. Agora, eles não querem assumir os direitos que nós, todos os outros, temos. Eles querem os direitos que são só para eles. Regalias. Não são Regalias. direitos, são regalias. Então, essa é a situação. De modo que agora vamos esperar o que vai acontecer no Yom HaZikaron, na terça-feira e na quarta. Eu espero que tudo passe sem grandes Passará. complicações. Querida, Porque... feliz aniversário, mais uma Muito vez. obrigado. E que você possa comemorar essa semana toda. E que a gente possa... Eu sempre termino querendo pensar positivo e vou continuar pensando Exato. positivo, porque não tem outra saída, né? A gente vai Exato. achar o melhor. E vamos torcer para que Exatamente. dê certo e que a gente chegue a um consenso e... Exato, é uma coisa realmente que não tem alternativa. Tem que se chegar a um consenso, você não pode impor. Tudo que é imposto não é democrático. Com certeza, com certeza. Okay. Isso. Vamos lá, vamos ver. Obrigada pela no dia do seu aniversário estar aqui conversando com a gente. E Isso é muito importante, uma ótima... manter esse relacionamento. Isso. E uma ótima semana. Muito obrigado, uma boa semana. Começou também um mês novo mês, que seja bom para todo mundo e que possamos, no Yom Ha'atzmaut, realmente dizer Hag Sameach. Também. Beijos, Ruth. Muito obrigado para todos os nossos ouvintes e espectadores. Uma ótima semana. Uma semana para você também.